Bom dia para vocês, como vocês estão? Tô aqui nessa manhã, acordei hoje, já deve ter um bom tempo aí, tirei um tempo de oração, de meditação, de buscar do Senhor aí direções para nossa vida, momento de reflexão, de olhar interno, de dizer ao Senhor, ajude-me que eu possa ter um dia mais digno, que eu possa ter um dia mais certeiro, que eu possa fazer as escolhas corretas, que eu possa dar as respostas certas, que eu possa olhar para as pessoas de uma maneira correta, que eu possa viver esse dia com intensidade e com gratidão. Tenho falado sempre para aqueles que estão próximos de mim, da importância do tempo, da importância da gente gerenciar o nosso tempo com alegria, com dignidade, com inteligência, com sabedoria, para que a gente não perca tempo. A importância da gente ter uma agenda proativa, uma agenda organizada de trabalho, mas que a gente aprenda em primeiro lugar a gerenciar as nossas emoções. A palavra de Deus tem me acompanhado desde a minha adolescência e sempre que eu tenho anseios na minha vida, eu procuro respostas na palavra. E eu gostaria que a gente pudesse estar lendo hoje juntos aqui Eclesiastes capítulo 1. Palavras do mestre filho de Davi, rei de Jerusalém. Quanta inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade, nada faz sentido. Eu não sei, mas existem dias na minha vida que eu tenho esse tipo de pensamento. Parece que as coisas não fazem realmente sentido ou não fazem o sentido que deveriam fazer. E a gente precisa pensar nisso. Porque, às vezes, aquilo que nós estamos fazendo ou aquilo que tem consumido o nosso tempo tem sido coisas inúteis, que não fazem sentido. Às vezes, aquilo que ocupa o nosso pensamento, onde a gente tem gasto a nossa energia emocional, são coisas que não fazem sentido algum, são inúteis. A gente precisa fazer uma reciclagem. Reciclagem no nosso pensamento, reciclagem na nossa fala, reciclagem nas nossas atitudes, para que a gente não perca tempo com coisas inúteis que não fazem sentido, como está escrito em Eclesiastes. Versículo 3 do capítulo 1. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm e vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O ciclo da vida, todos os dias. E às vezes nós estamos presos a ciclos emocionais, a ciclos espirituais, a ciclos de palavras que nos prenderam, que nos travaram. Às vezes nós estamos presos a ciclos que vão e voltam na nossa vida, de coisas que nós não gostaríamos que repetisse, mas nós não mudamos de pensamento, de palavra, de gesto. Ah, mas essa é a minha realidade. Talvez você pense assim. Ah, mas eu sou assim, a minha condição é essa. Você está dizendo isso porque você não sabe o que eu vivo no meu dia a dia. Mas eu quero te dizer, nessa manhã, que nós podemos mudar a rota da nossa vida. Tomando decisões diferentes, agindo de maneira diferente, pensando de maneira, condicionando o nosso pensamento para pensar de maneira diferente, dando respostas diferentes daquelas que estávamos acostumados. E isso vai gerando um novo hábito, uma nova realidade na nossa vida. Às vezes, pessoas estão acostumadas a reclamar o tempo todo.
Mas nós podemos agir de forma diferente, condicionar o nosso pensamento a não mais reclamar, a agradecer. Ah, mas isso não é uma verdade na minha vida. Começa a gerar isso todos os dias para que se torne uma verdade na tua vida. Hábitos, transformação de pensamento, transformação de realidade, gerar dentro de você para que seja exteriorizado essa realidade. Senão não faz sentido acordar todos os dias para viver o mesmo ciclo se a gente não está feliz e satisfeito com isso. As respostas estão dentro de nós, as respostas estão na palavra que nós lemos, as respostas estão na mudança que nós precisamos fazer nos nossos hábitos, na nossa maneira de olhar, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de falar. Não se acomode com aquilo que você foi a vida inteira. Esteja pronto para mudanças. Versículo 6 do capítulo 1. O vento sopra para o sul e vira para o norte. Dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. E às vezes é assim mesmo. A vida real é essa. A gente está acostumado a olhar na internet, as pessoas colocam filtros. E eu não coloquei um filtro hoje. Passei só uma basezinha aqui, porque senão não dá também, né, gente? Mas as pessoas estão acostumadas, sabe? A fingir um monte de coisa. Mas a vida real é essa. Tem dia que a gente acorda cansado, tem dia que a pessoa está estressada, tem dia que a gente não sabe o que dizer. Precisamos corrigir? Precisamos melhorar? Precisamos. Mas a verdade é que tem um dia que você vai chutar a pontinha do teu dedo do pé e vai doer. E talvez você vai pensar em algo ruim. Tem dia que vão te fechar no trânsito. Tem dia que não vai fazer sentido nada pra você. Tem dia que emocionalmente você não vai estar bem. E isso não significa que você não é alguém espiritual e que não confia no Senhor. Entende? A gente precisa começar a pensar na vida real e parar de olhar só para aquilo que não é real. Um story bem feito, um vídeo bem feito, isso tudo não é real. Existe uma realidade por detrás de tanta máscara que talvez você não esteja vendo. E talvez você deseje a vida de quem está ali e você está parando de viver a sua própria vida e de melhorar a sua vida. Eu não sei se faz sentido para você isso, mas isso faz muito sentido para mim. Isso faz sentido para as pessoas que eu tenho me conectado e eu tenho visto a caminhada dessas pessoas. Isso faz sentido quando eu olho para dentro de mim e quando eu vejo que a gente vive um momento onde a gente tem informação de todos os lados, a gente tem o tempo todo as pessoas dizendo como ser, o que fazer, como ser melhor, tanta gente dando ferramenta de autoajuda, mas aí como é que a gente está realmente lidando com esse monte de informação? Como é que a gente está realmente aplicando isso na nossa vida? O que a gente realmente tem mudado de hábito? Ou a gente quer só mais views, ou enfim, mais pessoas curtindo a nossa foto, e isso tudo é tão vazio, porque isso não muda a vida de ninguém. Talvez dê dinheiro para um pingado, mas na verdade, na maioria das pessoas não faz diferença, é um ego só. Recebi 10 likes. O que isso vai mudar na tua vida, de verdade? Isso vai lavar a tua louça? Isso vai pagar as tuas contas? Isso vai mudar teu relacionamento com teu filho, com teu marido, ou com a sua esposa, ou consigo mesmo? Isso vai mudar a maneira que você olha para você? Quantos likes você recebeu? Faz sentido correr atrás do vento dessa maneira? Ou faz mais sentido você ser alguém verdadeiro, ainda que ninguém dê like para você, porque talvez não te ache tão interessante? Quem é mais importante na tua vida? A aceitação de quem você está procurando? Nós deveríamos olhar primeiro para dentro de nós e nos aceitar e buscar em Cristo essa aceitação. E aí tanto faz se teve like ou se não teve, se você foi reconhecido ou não, tanto faz.
se alguém tá vendo o esforço que você faz ou não, porque você não tá fazendo isso para que os outros vejam, você tá fazendo porque é importante para você, porque tem princípios por detrás, tem valor para você. É sobre isso que nós precisamos falar mais, ser mais. Não somos números, não somos coraçãozinho ou joinha, somos pessoas que temos sentimento. Versículo 9. O que se foi, tornará a ser, e o que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Desde o princípio, as pessoas buscam a própria glória e não entendem que o relacionamento e que a conexão interior com Deus, ela é muito mais importante do que tudo isso. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isso é novo? Quando a gente olha para a internet, gente, as ferramentas, as dicas, os cursos, tudo que as pessoas estão falando, repetições. A palavra de Deus se renova a cada dia na nossa vida, porque nós mudamos todos os dias. Então a palavra nos acrescenta. Mas você quer resposta? Busca nela. Busca no Criador que te conhece. E Ele sabe cada parte da tua vida. Aquilo que está dando defeito, Ele sabe, porque Ele te criou. E Ele sabe para que você deve ser usado. Qual é o propósito da tua vida? Por que você nasceu? Por que você acordou hoje? Talvez essa seja a tua pergunta. Pergunta para aquele que te criou. Porque Ele vai saber te dar a resposta. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Você já viu? Tem gente que estoura na internet, daqui a uma semana ninguém sabe mais o que é. Correndo atrás do vento. Eu, o mestre, fui rei em Israel e em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol e tudo é inútil, é correr atrás do vento. Busque as coisas do alto. Busque a conexão primeiro com aquele que é do alto. Conecte com Deus, conecte consigo mesmo, para que depois você possa expandir isso. Não adianta você querer estar conectado a tudo e a todos se você não tem a conexão com aquele que faz sentido, realmente, que pode transformar os teus dias, o teu interior e mudar e ressignificar as angústias do teu coração. Tenho visto que tudo que é feito debaixo do sol, tudo é inútil. O que é torto não pode ser endireitado. O que está faltando não pode ser contado. Fiquei pensando, eu me tornei famoso, isso é o rei Salomão falando, e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso, me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez, mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto mais a sabedoria, maior o sofrimento. Quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Isso tudo quando os nossos olhos estão fixos somente nas coisas terrenas. Nós estaremos sempre numa corrida insaciável de aceitação, de conhecimento, de sabedoria, de ser bem-sucedido, de tantas outras coisas. Eu não estou dizendo que é errado a gente buscar conhecer. Não estou dizendo que é errado você ser bem-sucedido ou ser aceito pelas pessoas. Eu estou dizendo que é correr atrás do vento, correr atrás dessas coisas para encontrar respostas. Porque a nossa resposta,
como criaturas está no Criador. A sabedoria que vem dele, ela é diferenciada daquela sabedoria terrena. O conhecimento é importante para que você tome decisões boas aqui com as coisas terrenas, mas de nada adianta se você não aplicar na tua vida. Hoje as pessoas estão fazendo curso atrás de curso, treinamento, mentoria, imersão, palestras, lendo, fazendo tantas coisas na internet e tentando se encher de conhecimento, mas não conseguem aplicar na vida. Jesus nos chama para uma vida prática. O Evangelho nos chama para uma vida de ação diária. Não adianta eu me encher e me tornar um obeso de conhecimento se isso não é uma verdade na minha vida. Se eu não consigo praticar isso dentro da minha casa, se eu não consigo praticar isso com as pessoas mais próximas, se eu não consigo ter um olhar diferente, se eu não consigo ter uma palavra diferente, um toque diferente, se eu não consigo estar disposto a servir só por servir, porque o Senhor diz que é melhor servir do que ser servido. Se vão reconhecer ou não, que isso não seja peso na tua vida. Porque você não deve fazer as coisas para ter aceitação. Isso é correr atrás do vento. Você não deve fazer as coisas para receber like, receber coraçãozinho, receber honra. Isso é correr atrás do vento. Tudo passa, mas o amor de Deus permanece. Esse amor que permanece tem que ser encontrado através do nosso olhar, através da nossa palavra, através do nosso abraço, através do nosso silêncio. Muitas vezes a gente demonstra amor nos calando para não magoar e ferir pessoas, para não agir com o nosso próprio ego. Muitas vezes nós amamos e expressamos desse amor falando, corrigindo em amor. Enviando uma mensagem, tocando na vida das pessoas, orando. Ninguém tá vendo quando você entra no seu quarto, você ora em secreto, você intercede pelas pessoas, pelos teus filhos, pelo teu marido, pela tua esposa. Ninguém tá vendo. Isso é amor. Isso é bonito. Isso é verdade. Fazer orações lindas e eloquentes diante das pessoas para ser reconhecido como alguém espiritual, isso é correr atrás do vento. Isso não é verdade. Isso não traz resultado real para a tua vida. Eu aprendi algo na minha adolescência, uma palavra que marcou a minha vida, e isso, sabe, foi como um selo em mim, se tornou uma verdade na minha vida tão grande. E eu me lembro quando o pastor Marcos, lá em Varginha, eu sou de Varginha, do interior, ele falou um dia que cada vez que a gente abre a nossa boca para ministrar algo que não é verdade, nós estamos ministrando morte para nós mesmos. E eu fiquei pensando, por que será que ele está dizendo isso? Cada vez que a gente fala, ministra algo que não é verdade na nossa vida, que nós não buscamos aplicar, estamos ministrando morte, estamos sendo hipócritas. Quando a gente olha para o espelho, a gente sabe a verdade. Aqui na internet todo mundo põe filtro. É claro que tem que pôr. Eu não pus hoje, né? Devia ter colocado. Deixa eu ver se tem um filtro aqui. Pra ficar mais bonita. Sei lá. Acho que não dá certo pôr agora. Ah, olha aí, tá cheio de brilhozinho. As pessoas colocam filtros pra tirar uma foto e não tem problema com isso. Mas quando você tira todos os filtros, olha que diferença, né? Quando a gente tirei o filtro. Qual é a nossa realidade? Diante de Deus, diante de nós mesmos. E aí vem a angústia, e aí vem a ansiedade, e aí vem a falta de aceitação, e aí vem o estresse, e aí vem
um monte de coisa. Porque a gente não está conectado realmente com o Criador. A gente está correndo atrás do vento. Então, numa sociedade e numa época onde as pessoas têm corrido atrás do vento, eu quero te convidar aí no teu secreto a orar e falar: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Senhor, fala comigo, transforma o meu interior. Senhor, que eu possa entender qual é a tua perfeita, boa vontade para minha vida. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa semana, um bom mês na presença de Deus. Dá um beijo aqui pro pessoal que passou. Deixa eu ver aqui quem que foi. Alda, Geraldo, querido. Até o Bicotinho entrou. Bicotinho entrou. O Anderson, pessoal lá do Norte e Nordeste. Que Deus abençoe a vida de vocês. Né? Tem aqui Aromas. Eu não sei. Tô vendo o nome de algumas pessoas aqui. Jaqueline, Simone, Japão, minha querida, minha amiga. Que Deus abençoe tua vida. Bruna, querida. Deus abençoe, tivemos juntas aí nesse final de semana passado. Deus abençoe, um abraço para todos de Cascavel, todos os irmãos, amigos. Que Deus abençoe, gente. Fiquem com Deus, compartilhando um pouquinho do meu devocional de hoje. Agora, vamos pro secreto, que eu vou pro meu secreto agora. Deus abençoe. Tchau, tchau.